Que alegria de viver, que tal você tomar um cafezinho com o guru, aquele cafezinho gostoso, com pessoas incríveis que trazem coisas boas para sua vida. Aqui sempre é assim, coisas boas. Por isso que eu começo com alegria de viver. Viver é isso, é um fluxo maravilhoso de energias incríveis que o universo dá de graça para você. Se você interromper o fluxo, para tudo. Então, deixa acontecer, receba esse fluxo aqui e você vai receber também esse curso maravilhoso que está mudando vidas da Márcia Luz, que é a Gratidão Eterna, Acesso Infinito. É uma tese que ela defendeu nos Estados Unidos e é doutorado. A maior hierarquia dos estudos, 92% da banca aprovou como método científico que a gratidão pode transformar a sua vida. Você está empacado na vida amorosa, na vida financeira, faz o curso de gratidão. Temos a promoção, comprou um, levou o outro. Maravilhoso. Eu fiz, em 2 semanas funcionou. Eu estava com um problema com viagens internacionais. Eu tinha aquela coisa, ai, o dólar é caro, o euro é caro. Aí eu comecei a trabalhar a gratidão nisso. Em 2 semanas eu estava nos restaurantes Michelin em Paris, comendo. Que maravilha, até fico feliz, me emociono em lembrar disso. Então faça parte do pessoal que gosta da gratidão. Você vai aprender a usar a gratidão e a sua vida vai mudar para todo e um sempre. Então, adquira esse curso que é maravilhoso. Eu altamente recomendo só as pessoas que eu amo. Então, como eu amo vocês, comprem esse curso maravilhoso. Hoje nós estamos com ela aqui, a Cristina Long, que foi sucesso absoluto no Paranormal e está voltando aqui no cafezinho para tomar aquele cafezinho bom com a gente, trocar aquela ideia que é expansiva, né? A Cristina vai falar de vidas passadas, missão de vida, de viagens terapêuticas, vai ter tudo aqui. Então, vamos decolar agora com esse cafezinho que vai ser bom demais, tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu só pegar aqui, eu esqueci do microfone, olha só. Aí não funciona, vamos lá. Tudo ótimo, Guru. Muito obrigado mais uma vez. E bora conversar um pouquinho sobre esses assuntos maravilhosos. Maravilhoso. Então vamos começar com o mais difícil e a gente vai indo para os mais gostosos, que é a missão de vida. Eu vejo que é muito difícil as pessoas entenderem o que é a missão de vida. Você dedicou a sua vida para essas terapias, entender qual a influência da vida passada, etc. Mas missão de vida, o que você tem para falar para a gente? Que é uma coisa complicada isso. Então, primeira coisa, as pessoas confundem missão de vida com missão espiritual. Tá. Né? Missão de vida é aquilo que você veio fazer, cumprir, resolver no seu plano reencarnatório. Então, antes de nascer, você tinha lá suas pendências, você fez todo um plano e você vem com essa missão. Então, essa missão, Guru, ela não é necessariamente espiritual. E as pessoas, elas acham que sempre a missão de vida é espiritual, é ir para a espiritualidade, é fazer alguma coisa espiritual. Muitas vezes a missão de vida é você cuidar do seu marido, da sua esposa, às vezes é você terminar um curso que você numa vida passada você largou, às vezes é você trabalhar com a sua força interior para você chegar onde você precisa, para você se desenvolver. Então a missão de vida, ela é muito óbvio, né, particular com cada pessoa, mas o mais importante é que a gente veio para se desenvolver, para fazer melhor. A gente tem que sair daqui, o dia que a gente olhar para trás, a gente tem que deixar coisas cumpridas, seja conosco, seja com as outras pessoas. Então, missão de vida é isso, é você entender qual o seu plano, o que você veio fazer aqui. E isso é interessantíssimo, quando os mentores mostram, é uma das perguntas que as pessoas mais fazem nas consultas, e os mentores mostram, muitas vezes. Ontem mesmo atendi uma pessoa que a missão de vida dela tinha relação a 3 coisas. E geralmente é uma coisa só, mas o mentor disse que tinha 3 coisas em relação ao pai dela, e aí eu não sabia qual era a questão do pai dela, depois ela contou, em relação ao filho dela e em relação a pesquisas. Ela veio para ser uma pesquisadora, e aí o mentor explicou lá um monte de detalhes. Então, assim, a gente vem com micro tarefas e uma tarefa principal. Então, essas microtarefas a gente vai cumprindo ao longo da vida conforme a gente vai encontrando as pessoas. Sabe aquelas situações que você encontra uma pessoa que ou ela te ajuda ou você ajuda ela, e aí acaba, o ciclo acaba. O ciclo às vezes é de um dia, de uma hora, de uma semana. E tem gente que questiona muito isso. Poxa, eu encontrei uma pessoa, a gente teve algo intenso, a gente se ajudou, foi maravilhoso, e aí
mudou tudo, a pessoa foi embora. Muitas vezes aquela pessoa tinha essa missão com você, ou você com a pessoa. Então, missão de vida é isso, é um plano que você precisa resolver aqui. Tem relação com aquilo que você se propôs. Tá, então, pra gente... Porque essa é a pergunta número 1 que eu recebo. Número 1. As pessoas falam assim, guru, eu recebi uma DM de uma moça de Portugal, até que eu nunca me esqueci, que ela falou assim, eu sou uma executiva, há 20 anos, moro aqui em Portugal. Aí eu vou deixar a empresa em off, que é uma empresa que todo mundo conhece, mundialmente famosa, e eu não sei qual é o meu propósito ou a minha missão de vida. Então, é uma coisa engraçada que permeia tanto as pessoas bem-sucedidas quanto mal-sucedidas. Sim, não tem nada a ver com Não poder tem nada a ver com aquisitivo, poder, com educação. dinheiro. Então, se você é um pobre ou você é um ricaço, isso vai te pegar. Vai. Porque, então, as pessoas confundem, como eu disse, assim como elas confundem missão de vida com missão espiritual, que são poucas as pessoas, né, em termos de porcentagem que Sim. tem, elas também confundem essas questões. Às vezes a pessoa ela acha que, por exemplo, ela precisa estar muito bem emocionalmente no quesito gostar daquilo que ela faz. Ao invés dela entender que muitas vezes ela precisa simplesmente aceitar o que ela faz, profissionalmente falando, ficar neutra em relação àquilo, e aquilo pode ser algo que te traz o dinheiro, por exemplo, para você cumprir a sua missão, para você fazer o que você precisa. E as pessoas, elas linkam uma coisa com a outra. Então, uma das coisas que eu mais recebo é assim, odeio o que eu faço, não gosto do que eu faço, e qual é a minha missão? E aí, muitas vezes, os mentores explicam, olha... O seu trabalho é o seu ganha-pão. Faça ele com gratidão, faça ele do jeito que você puder, da melhor forma possível, uma troca entre você e a empresa, né? A empresa te paga para você cumprir o papel. Enxerga dessa forma e aí com esse dinheiro você paga os recursos que você precisa para sua vida, entende? Então, quando você começa a enxergar um pouco diferente, dá esse significado diferente, você começa a ter um pouquinho mais de prazer, porque daí você não fica resistindo achando que está tudo errado, né? As pessoas sempre acham que está tudo errado. Então, nesse caso, por exemplo, ela provavelmente, ela não entendeu que ela tem esse trabalho, que muitas vezes é muito abençoado, traz vários benefícios, mas ela precisa usar o recurso que vem disso para fazer algo. E aí esse algo pode ser tanto com a família dela, quanto socialmente falando, né? Tem muita gente, guru, que não entende o poder financeiro que tem. A pessoa, por exemplo, ela começa a ganhar dinheiro e chega uma hora que você está confortável, que você já tem dinheiro sobrando. Sim. É nessa hora que você precisa beneficiar algumas pessoas à sua volta. E eu sempre falo que as pessoas começam errado, né? Porque aí elas, não que seja totalmente errado, mas assim, elas vão querer ajudar pessoas longe. Muitas vezes você tem que ajudar as pessoas que estão mais próximas. Por exemplo, às vezes a sua secretária, que é a sua fiel escudeira, ela tem que ser a mais beneficiada, né? Às vezes a moça que trabalha na sua casa, entende? Você tem que ter esse recurso. Uma vez eu atendi um moço na pandemia, um empresário, ele tem muito dinheiro, né? E ele estava lá com uma questão com a moça que trabalhava na casa dele, porque ela estava com uma questão relacionada ao transporte. Para chegar lá, porque ela tinha uma netinha, então ela tinha que levar a netinha na escola e tinha toda uma questão relacionada ao transporte e ao horário. E o cara com muito dinheiro. E aí eu fiz a pergunta para ele assim, eu falei, quanto tempo ela está trabalhando com você? Há 15 anos. E agora ela está com essa questão com a netinha dela, que ela tem que ajudar a filha dela, e tem a pandemia no meio. Eu falei, você já pensou em dar um carrinho para ela? Você já pensou se isso seria uma possibilidade? Um carrinho, sei lá, de 15 mil, 20 mil. Ele me olhou e falou, Cris, eu não tinha pensado nisso, eu vou fazer isso. Eu resolvo o meu problema e o dela. Sim. Entende? Então, muitas vezes, o mentor está falando aqui, é isso. Muitas vezes a gente tem que entender o que fazer com os nossos recursos, entender os significados que a gente precisa dar para aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Porque o mais importante é que a sua vida tem que funcionar. Os seus relacionamentos têm que funcionar com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus vizinhos. E muitas vezes as pessoas não percebem que elas tentam ser alguém espiritual para muitas pessoas de fora, mas ali no meio delas, elas estão sendo pessoas ruins, digamos assim. É um clássico isso que você está falando. Eu já vi casos reais, assim, de Muitos. pessoas
que às vezes estão com funcionários que estão há 15, 20 anos, a pessoa, eu vou doar não sei o que para uma igreja, eu vou dar sopa para o mendigo, e a pessoa que está perto de você, Você tem que melhorar a vida e dessa você pessoa. não faz nada, a pessoa não tem nada e ela está trabalhando, Isso. funcionando. Isso é um problema seríssimo aqui no Brasil. Eu acho, por exemplo, esse empresário, ele falou, Cris, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É. Nunca tinha parado. E ele falou, nossa, tá resolvido. Vai ser bom para mim, vai ser bom para ela, né? E ele falou, eu vou fazer isso com alegria. Eu resolvo o problema dela. Então, as pessoas às vezes não pensam. Então, quando a gente fala de missão, também envolve a gente observar as coisas. O que cabe? O que é possível? Como eu melhoro a minha vida? Como eu melhoro a vida das pessoas à minha volta? E aí depois, claro, espalhar isso para outras pessoas. Então, a missão é isso, Guru. É algo que você tem que cumprir para ser uma pessoa melhor e para tornar as outras pessoas melhores. Exatamente. E essa falta de propósito é que deixa as pessoas completamente perdidas, com a coisa vazia. Aí a gente cai naquele clichê de dinheiro não traz felicidade. Traz conforto, claro. Se eu vier aqui de Mercedes vai ser muito melhor. Mercedes particular, não vou fazer aquela pegadinha vindo de Mercedes coletivo, não. Né? Tem que ser um Mercedes privado, aquele que tem uma estrela na ponta, assim, pra fora ainda, assim, né? Bem bonito. Isso vai dando qualidade de vida, o dinheiro ajuda, mas muitas pessoas, eu convivo com pessoas que têm dinheiro, elas têm um vazio existencial. Essa que não ajudou o funcionário que é fiel há tanto tempo, como você falou. Então, isso são esse dicas. Vazio existencial, muitas vezes, é uma angústia que vem, inclusive, olha que interessante, dos mentores. Porque o mentor está ali tentando avisar a pessoa, faz isso, a pessoa não ouve. E ela começa a se angustiar, muitas vezes, com aquilo, sem entender o que ela tem que fazer. Eu faço muito esse tipo de consulta, que as pessoas falam desse vazio. E aí, o mentor muitas vezes sugere, olha, faz isso, isso e isso. Alguns falam, nossa, faz todo sentido, outros já resistem. Outros falam, não era isso que eu queria ouvir, eu queria uma mágica, né? Então, entender esse propósito é muito importante. Porque não é à toa que você está em tal lugar. Às vezes você, por exemplo, trabalha numa empresa que te dá todo o respaldo, em vários sentidos, né? Tanto financeiro quanto um monte de benefícios. E aí você pode até não gostar daquilo, mas se você entender que aquilo te dá um conforto e uma estabilidade para você ter tempo, pagar coisas para você ter mais tempo, né? Porque o tempo é dinheiro. Se você tem mais dinheiro, você consegue pagar, por exemplo, ajuda na sua casa, você dorme num colchão melhor, então o seu sono é melhor, você dorme num lugar mais bonito, né? A paisagem é mais bonita, tudo isso vai acrescentando. E aí você entende que aquilo é um benefício para você ficar bem, e ficando bem, você consegue estar nesse silêncio interno para ouvir os mentores e ouvir, né, toda a nossa espiritualidade. Ah, legal demais. Então, vamos entender o que é essa missão de vida, que essa é a pergunta número 1, acho que é a pergunta número 0 que eu mais recebo. Guru, qual é o meu propósito? Eu casei, mas não gostei. Aí fiquei solteiro, queria ter casa. As pessoas têm essa mania de fantasiar. Aí eu vou ficar solteiro porque eu vou todo final de semana fazer rapel no Himalaia, mas não consegue nem ir pra Sorocaba, no máximo. Fica um negócio assim. Então aí não casa pra ser livre e não vive nisso. Aí se casa, aí eu queria ser solteiro, aí tive filho, mas não era o que eu imaginei. O ser humano é complicado. Né? Um propósito muito assim, basicão para todo mundo é relacionamentos. Se relacionar, não relacionamento necessariamente amoroso. Amoroso. A arte de se relacionar é o X da questão. Né? Porque é fácil sempre você se relacionar com pessoas que pensam que nem você, que enxergam a vida como você enxerga, tem as mesmas referências. Você nunca vai ter problema com essas pessoas. Você vai ter sempre problemas diretos com pessoas que pensam diferente de você, entendem outra coisa, que as referências delas são outras. E aí o bonito da vida é a gente se encaixar respeitando, aceitando o tempo do outro, né? Aceitando que o outro está num nível emocional, espiritual, educacional totalmente diferente. Se as pessoas entendessem isso, nossa, a vida seria muito melhor. Mas as pessoas batem de frente, porque elas desejam que o outro seja que nem elas. A régua que elas usam é a delas. É a delas, é. Tem que usar a régua do outro. E as pessoas não entendem isso. Então, a missão muito básica de todo mundo, assim, coletiva,
principal é essa. Agora, claro, a gente vem nos relacionamentos dentro da família, vem se relacionar com certas pessoas para ou resolver pendências ou ajudar. Sim. Então, por exemplo, uma coisa um clássico assim, que as pessoas estão entendendo, espero, né? Tudo isso aí que teve no Rio Grande do Sul, né? Muitas pessoas passaram junto, né? A situação ainda estão passando, é muito triste. Coletivo. É coletivo. Mas olha só, muita gente começou a falar assim, olha, é castigo, quem tá lá precisava passar, tal, tem alguma coisa com vida passada. E não necessariamente, porque ao mesmo tempo em que tem pessoas ali que precisavam passar, tinham pessoas que precisavam ajudar essas pessoas a passar por ali. Vou dar um outro exemplo, que eu pego muito consultas com pessoas doentes, pessoas que têm, assim, grandes questões de saúde, questões, assim, ou então nasce com alguma questão, a criança nasce com alguma, ou uma deficiência, ou uma questão bem importante de saúde. Geralmente isso está ligado a uma vida passada. E aí é o seguinte, às vezes, por exemplo, por amor, a criança fica doente, porque quem precisa da lição são os pais. Outras vezes, a criança passa por aquilo porque é um karma dela, é um resgate dela. Então, a gente não pode julgar. Se a gente colocar tudo na mesma moeda e achar que tudo é igual, que tudo é pertence ao mesmo ponto, a gente está errando, porque cada caso é diferente, né? Então, a missão nossa, em primeiro lugar, é olhar para entender o que eu preciso fazer para me melhorar e ajudar e contribuir com os outros. Acho que isso é o principal. Não tem uma regra falar. Não tem. A gente pega o caso do Rio Grande do Sul, porque é um caso que todo mundo sabe. Então é um exemplo, né? Uma tragédia infinita o que aconteceu lá. Mas então, é karma. Não, às vezes alguém é outra situação. Então, cada caso é um caso. É um caso, exatamente. Porque coisa. às vezes a pessoa tá ali para cumprir uma coisa muito específica. Às vezes é uma missão. Tem gente que estava lá sem querer. Não era sem querer. A pessoa precisava estar ali, entende? E outros precisavam passar por isso. E aí nós temos sempre pessoas que ajudam. Por exemplo, esses dias eu peguei uma moça e ela tem várias questões de saúde. E ainda ela teve uma questão que a mãe dela faleceu cedo. Aí ela teve uma questão que ela foi criada pela madrasta, que deu uma bagunça na vida dela, enfim. E ela estava só na lamentação. Só na lamentação. E ela não entendeu, aí os mentores explicaram, né, que ela não tinha entendido direito, que a missão dela justamente seria se fortalecer através de tudo isso, para depois ajudar. Pessoas curadas curam pessoas. Mas enquanto ela estiver do lado da vítima, ela não vai conseguir ajudar. Então, muitas vezes, as pessoas são colocadas ao longo do caminho para ajudar. E aí ela falou assim, Cris, mas eu tenho um lado muito bom. Eu tenho um marido que ajuda muito, que me ama. E falou de várias coisas da vida dela. Então, isso é um caso, por exemplo, para explicar que, mesmo no perrengue, se a gente olhar, a gente tem muitas pessoas que nos ajudam. As ajudas vêm, os mentores espirituais, a espiritualidade, os anjos, eles estão ali contribuindo com a gente. Então, a gente só tem que entender como olhar para a situação. E cada caso é diferente. A gente tem que também nos permitir ouvir, né? Que é o que você faz com facilidade, pelo fato da sua mediunidade ser mais ostensiva. Mas como todo mundo já falou aqui várias vezes, qualquer um pode ouvir os mentores. Basta a gente sair disso que você falou, da lamentação. E é engraçado como as pessoas vestem a carapuça. Eu não tive mãe, não sei o quê. E a pessoa fica se lamentando aquilo há Ela fica 70 presa. anos, está preso. A pessoa fica presa. Eu, por exemplo, nos meus retiros, eu trabalho muito isso, né? De trabalhar essa parte da gente entender o passado como foi, aceitar ele como um fato. Nós não vamos mudar o passado, mas a gente, a partir dali, a gente ganha uma força para continuar. Então, quando a pessoa consegue fazer isso, ela não tem mais nenhuma pretensão de ter um passado diferente. Inclusive, ela abençoa os aprendizados. Aí ela está pronta, aí ela está na força. Aí ela passa para o lado dos curadores. E para de lá, assim, Se obviamente, lamentar. alguém que perdeu um filho, ou uma mãe, qualquer coisa, um parente próximo, não vai ficar, ai, que felicidade, né? É um momento, mas assim, o problema é você arrastar 40, 50 anos naquela coisa lamentação, e tem gente que arrasta. Arrasta, E é por não ter consciência de como olhar, né? Do que aquilo. Porque tudo que é difícil, Guru, nos transforma.
A gente aprende sobre o que fazer, o que não fazer. A gente aprende sobre a nossa própria inocência em algumas situações. A gente aprende coisas porque às vezes a situação faz você tomar certas atitudes e porque você precisa tomar essas atitudes, você é obrigado a aprender coisas que você jamais aprenderia se não fosse desse jeito. Então, tudo tem um benefício. Então, quando você abençoa a sua experiência, tudo muda. Então, a gente tem que abençoar as experiências, seja como for. Aí a gente se liberta. Quando você abençoa, você se liberta. Enquanto você não abençoar, se estiver amaldiçoando aquilo que te aconteceu, você está preso. Legal. Então vamos falar agora também que você faz, que já é uma tradição, das viagens terapêuticas que você faz, que são muito, muito legais. Todo São mundo lindas. ama. Eu tenho uma paixão, ó, aqui nesse cenário, o que mais tem é coisa do Egito. O Anubis, ali atrás tem várias coisas, umas tábuas egípcias, que todo mundo, assim, é a Ísis, né? Tem de duas formas aqui. A gente tem eu tava conversando isso ontem com a Lê, uma paixão meio que quase que gratuita pelo Egito, né? O Egito é fabuloso. Ele é fora de série, assim, as crianças já falam assim, todo mundo fala, eu quero ir pra Disney, porque foi uma coisa que foi colocada, mas o Egito é grátis, assim, você fala assim, que lugar, que coisa dourada, que mistério, que coisa maravilhosa. É verdade. Então, eu vou praticamente todo ano para o Egito, né? Faço essas viagens terapêuticas. O nosso intuito é fazer duas coisas: viajar, conhecer o Egito, conhecer todos os lugares. E, ao mesmo tempo, eu acompanho as pessoas desde o Brasil e a gente vai fazendo vivências, né? Uma parte das vivências é a pessoa com ela mesma. Então, eu converso com a pessoa antes da viagem para entender o que ela precisa mudar, entender a história da pessoa. Como eu sou terapeuta há 28 anos, tenho um método, eu trabalho com essas memórias emocionais, isso individualmente. E aí, lá no Egito em si, a gente faz algumas vivências. Por exemplo, a gente faz um cruzeiro no Rio Nilo, né? Esse cruzeiro ele tem ali uns 3 dias, 4, agora eu não me lembro. Depende também de cada viagem, cada ano é diferente. De um jeito. Aí a gente vai para aquelas espreguiçadeiras com a lua, naquele quentinho gostoso. Nossa, e a gente faz vivências fabulosas ali. E aí as vivências, elas têm uma pegada mais espiritual. A gente trabalha com os anjos, com os mentores, com vidas passadas. Eu vou ajustando ali conforme as pessoas que estão ali, conforme a situação. É maravilhoso. Eu sou suspeita, né? Não, mas é incrível. Eu tenho muita curiosidade. Esse ano vai ser que data? Setembro. Por volta do dia 10. Eu não me lembro agora exatamente a data. Eu tenho agora esse ano, setembro, o Egito. E tenho novembro, Machu Picchu. Olha que legal, Machu dois Picchu lugares é bem louco fortes também. Bem forte. E tem um índio ano que vem. Quem quiser entrar em contato para saber maiores informações dessa viagem Egito, Machu Picchu e Índia, que é pro ano que vem, Entra lá no meu Instagram, que é o Jornadas, tudo no plural, Jornadas da Alma, tá tudo lá. Tem todas as informações sobre os meus atendimentos, né? As vivências, eu tenho uma vivência agora também que eu vou fazer, que é uma vivência bastante transformadora, né? Que eu trabalho com ayahuasca terapêutica, só um pouquinho, mas eu trabalho com epigenética, que é quando a gente muda as memórias do passado, né? É uma vivência também de um dia maravilhosa. Tá tudo lá no meu Instagram, no Jornadas da Alma. E essa do Jornadas da Alma, para todo mundo ver lá. Eu vou ver, eu quero ir pro Egito, nunca fui. Bora! Ver as pirâmides, vai nos templos, tem os faz... passeios mais normais vai ter, só para o pessoal entender, os turísticos, todos. Não, né? A gente faz tudo, a gente não deixa de fazer nada. As vivências, elas são feitas de noite ou de manhã, por uma coisa meio óbvia, o calor. Né? Não dá, naquele calor, às vezes você parar para 50 graus lá. É deserto. O máximo que eu peguei foi 42. Mas chega a 50. Chega a 50. E também porque eu já tive alguns probleminhas de uma das vezes que eu fui, porque eu fui para lá, fechei os olhos na vivência e eles não queriam que a gente fechasse os olhos. Eles acharam que a gente estava fazendo, sei lá, alguma coisa que não podia. É mesmo? Aí eles não deixaram a gente fechar os olhos. Então o cara falava, pode fazer, mas sem fechar o olho. Fechar o olho. E o tradutor ali, né? E aí, depois dessa, assim, na Índia também tive um problema assim. Eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer a vivência num lugar bem confortável, né? Nas espreguiçadeiras, sem ninguém interrompendo. Então, eu faço as vivências em lugares reservados. Machu Picchu, por exemplo, tem um lugar lá perto das árvores que a gente senta e faz. Aí tudo bem. Tranquilo. Mas no Egito não dá para fazer no meio da muvuca, né? Porque tem bastante gente lá. Mas tem todos os passeios normalmente. Então, o que eu mais gosto é o passeio
de balão, que a gente faz em cima do Vale dos Reis, que é maluco. A gente anda de camelo no deserto, a gente vai ver muitos templos, a gente faz o cruzeiro no Rio Nilo, a gente vai ver loja de papiro. Nossa, tem atividade o tempo todo. Legal, então Vocês muito vão bem. curtir. É maravilhoso. Então repete a última vez aí o Instagram, Jornadas da Alma. da Alma. Tudo Legal. junto, Cristina Procurem lá, Long. Cristina Long no Instagram, aí você vai ver tudo lá. Essas viagens são incríveis, porque você une tanto o turismo tradicional, de conhecer as pirâmides, ver, tirar foto, postar no Instagram, aquela alegria lá, e mais a parte espiritual. E eu fico disponível lá para conversar, né? Sempre tem contar alguém história. nas viagens. A gente faz umas pequenas palestrinhas, às vezes a gente vai pegar um ônibus, aí tem, sei lá, 50 minutos para chegar lá, daí eu vou Já trazendo um falando. assunto. Pô, é legal. É bem gostoso, Não, é bem incrível. Eu sou suspeita, né? Eu faço há muito tempo essas viagens. Legal, Jornadas da Alma, então procurem lá no Instagram. Eu vou querer fazer essa do Egito aí, hein? Legal demais, demais, demais. Vamos falar então de vidas passadas, que é um tema incrível, né? Que todo mundo fica perguntando. A gente até estava conversando aqui em off, né? Por que acontece tragédias, ou por que pessoas nascem com defeitos físicos ou mentais, né? Vamos começar por esse lado mais escabroso da vidas passadas, assim, né? Você podia explicar, porque você vê um neném, né? Acabou de nascer, bonitinho, e todo redondinho, não sei o quê, sei lá. Teve um problema na perna horroroso, aí nasceu sem perna, ou sem o braço, tem alguma deficiência, e aí? Isso acontece muito. Muito. É uma das perguntas que você sabe que essas perguntas eu gosto muito de responder, porque quando eles mostram as vidas passadas, faz tanto sentido que aí você fala, caramba, né? Porque muitos abortos também que as pessoas querem saber, ou natimortos, eu pego muito essas consultas que a pessoa fala, porque aquela criança, como você falou, linda, perfeita, de repente acontece alguma coisa e ela vai embora. Geralmente isso tem uma relação com uma vida passada, né? Vida passada onde ou a criança precisa passar por aquilo, como a gente estava falando em off, às vezes é um resgate do próprio espírito, outras vezes é uma questão familiar, a família inteira precisa passar por aquilo por causa de uma vida passada, né? Vou dar um exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem 2 filhos que tem uma deficiência na coluna, os 2, e é genético. E ela tem uma questão genética e o marido dela também tem por coincidência, então assim, os 2 juntos sempre vai ter essa questão. E aí a gente sabe que é genético, certo? Mas tem a vida passada. E aí os mentores me mostraram uma vida passada onde os meninos, né, eles têm menos de 10 anos hoje, eles tinham lá uma situação, eu não me lembro agora os detalhes, mas era uma situação que eles meteram os pés pelas mãos numa atividade lá, e aí isso trouxe várias consequências para outras pessoas, e aí eles precisavam passar por isso nessa vida, né? Passar por essa situação. E o pai deles, dessa vida, estava lá com eles, fez parte daquilo, mas só que num outro nível se prontificou a receber eles como filho. E a mãe, que é a grande questionadora da história, tipo, e eu, né? O que eu tenho a ver com isso? E ela fez um acordo espiritual para poder ajudar ele. A questão dela era ajuda com o pai, não com os meninos necessariamente, não diretamente. E ela fez um acordo espiritual para receber essas crianças. E ela tem ela tem uma vida boa, eles têm, assim, dinheiro, eles conseguem cuidar dessas crianças, né? Mas mesmo assim, ela se questiona. Porque eu sempre falo, né? A gente estava bêbado quando assinou o contrato, né? Pode, né? Porque você fala, não, eu não aceitei isso. Não é aceitou possível. sim. Aceitou sim. Então, são histórias, assim, muito interessantes. Por exemplo, teve uma cliente que ela tem uma doença da família também. Algumas pessoas da família desenvolveram uma doença genética e alguns não. E aí, isso estava ligado a um antepassado deles, um bisavô, algo assim, que tinha participado no tempo da Inquisição com tortura de pessoas. E aí ele realmente prejudicou muitas pessoas. E aí mostraram, Guru, muito interessante, isso foi uma das coisas que eu pesquisei, até hoje eu não encontrei, né? Porque às vezes eu vejo umas imagens e falo, nossa, o que é isso? E aí eu vou pesquisar. E aí mostraram
como se fosse uma parede de piche. Eu também não sei se é piche. Na minha cabeça é um negócio que gruda piche. Uhum. E as pessoas grudadas nessa parede. E as pessoas ficavam ali até morrer. Entende? Então, ele provocava isso. E aí, a família dele, de alguma forma, arcou com essa consequência. Tem casos que são assim, né? Que são coisas de família. Mas aí, depois eu fui ver um pouco mais, todas as pessoas que desenvolveram a doença tinham relação com aquilo também. Os que não desenvolveram estavam ali Fora de... ajudando, né? Dando esse respaldo e tudo mais. Então, é interessantíssimo, assim, como eles explica mostram. muita coisa. Então, o seu entendimento mostra que a gente pode dizer que nenhuma folha cai de uma árvore sem ter um motivo ali. Nenhuma. Então, uma pessoa que nasceu Nada é por acaso. horrorosa, com problema no cérebro, falta de membros, sei lá, qualquer coisa trágica. A beleza trágica. É um mérito. A feiura é um desafio. Ah. A beleza é um mérito. Quem vem bonito... a beleza é um mérito. Quem vem bonito tem essa... Porque o que é a beleza, assim, em termos de benefícios? Ela abre muitas portas. É um fato. Lógico. Agora, se você tem beleza, você usa isso contra você, vai chegar uma hora que você, na vida passada, você vem com mais dificuldades. A pessoa que, por exemplo, é bela, a pessoa que tem mais privilégios, tanto emocionalmente falando, né? Nasceu numa família onde as pessoas criaram elas bem, a pessoa tem uma estrutura emocional boa, tem privilégios financeiros, isso são méritos de vida passada. Agora, a pessoa que vem toda ferrada, em vários sentidos, ela precisa passar por aquilo. Eu vou dar um exemplo. Imagina um político que lá numa vida passada meteu os pés pelas mãos. Sim. Né? Ferrou um monte de coisa, e na cabeça dele não. Tá tudo Quando ele morreu, ele olhou para aquilo e falou, poxa, as minhas atitudes fizeram muitas pessoas ficarem muito mal e destruir famílias. Porque você sabe, né? Às vezes um pai que perde um emprego, emocionalmente ele se desestrutura, às vezes perde a mulher porque o casamento se desestrutura, os filhos, é assim, ó, uma onda, né? E aí esse político de repente percebe, poxa, não foi legal, então eu preciso nascer numa situação precária, sem isso para aprender. Então, a pessoa escolhe, muitas vezes. Em alguns casos você pode escolher, outros casos você não tem muita escolha. Depende do seu nível evolutivo. E é o que eu falo, a gente tava bêbado quando a gente assinou o contrato, né? Mas muitos casos são assim. Então, beleza é um mérito. Não, funciona até na natureza. Se você vê um pavão, você fala, ó, que beleza esse pavão. E tem tudo aquele negócio de macho e fêmea. Você vê e dança pra cá. A beleza ajuda a conquistar, não tem como. Você vai olhar o Brad Pitt e falar, ó, que homem bonito. Ali, abre portas, abre né? filmes. Se ele fosse feioso, não ia ser astro de cinema. Não tem como. Não adianta. Porque é mais o pessoal difícil, gosta não de que falar não que é tem igual, como. mas não é. Nem na natureza é igual. Exatamente. O bicho mais colorido, ele vai chamar mais atenção, vai ser mais bonito. Sim, não que a pessoa que não tenha tudo isso não consiga, consegue, mas não é, as pessoas difícil. dão prioridade. Então, se tiver 3, 4 para escolher, vão escolher o mais bonito, isso é um fato. Isso não tem jeito, né? Mesmo. O mais apresentável, o que fala melhor, isso. Só que as pessoas, elas têm mania, Guru, de ver isso como, se elas estão do lado dos não privilegiados em vários sentidos, Sim. A pessoa se vitimiza. E quando a pessoa se vitimiza, baixa a frequência dela, baixando a frequência dela, ela vai atrair outras frequências iguais, ou seja, ela fica rodando em círculos, ela não sai daquilo. Maravilha. Deixa eu falar aqui, a gente vai entrar em vidas passadas daqui a pouquinho. Eu vou falar da humaneamor.com.br, um mapa astral do Otávio Leal. Olha que legal, pagamento facilitado. Tem também o cupom de desconto, excelente opção de presente. Quer dar um presente legal? Faz o mapa astral do Otávio Leal, ele faz isso há 36 anos, é bom demais. Eu sempre lembro da Rita Lee, que desencarnou recentemente, ela fez um mapa astral com o Otávio Leal e outras celebridades aqui, que ele não gosta que eu fale, porque ele fala, não precisa falar, mas ele faz os famosos, faz também o seu, que é ele mesmo que vai fazer. Você vai receber um áudio de aproximadamente 3 horas, horas eu falei. Então, você só vai escutar, não precisa ler nada dificultoso, vai melhorar o seu propósito de vida amoroso, financeiro, é incrível. Sempre lembrando que a humaneamor.com.br não é só o mapa astral. O curso de Reiki é maravilhoso, nível 1, 2 e 3, japonês, tradicional, tibetano, que também é ministrado há mais de 36 anos, sucesso absoluto. Então,
veja lá na humaniamor.com.br, incríveis cursos que tem lá, pode confiar que o Otávio Leal é nota 1 milhão, meu grande irmão, acreditou nesse programa, acreditou no Paranormal antes de começar, ele falou, não, esse programa vai dar certo, e deu, olha só que bom. Muito bem. Cris, vamos falar de... Agora eu quero que você, se você puder, claro, acessar minhas vidas passadas. Você fez isso no Paranormal, foi muito legal. Acho que muitas pessoas devem ter querido falar com você, Sim, né? bastante. Bastante pessoas, né? Então, até você tem cursos, tem atendimentos, está tudo lá no... Eu tenho só os atendimentos, Tá. eu não faço cursos, eu Cursos tenho ainda as não. vivências, né? Eu tenho a próxima vivência, agora dia 21 de julho, Uhum. mas curso não. Não. Eu tenho treinamento, o treinamento para as pessoas acessarem, isso sim é que você falou curso. Tem um treinamento que é um treinamento que chama-se Jornadas da Fênix, e eu ensino as pessoas a acessarem vidas passadas e a conversarem com os mentores espirituais delas. É um treinamento online que a pessoa vai fazendo os exercícios, vai aprendendo, tem acesso a mais de 200 autos. Esse treinamento, Guru, ele existe desde 2002. Nossa, É um tradição treinamento já... muito... E como que eu faço? Lá no Instagram, Tá lá, não? tá tudo lá, Tá no tudo Jornadas lá. da Alma. Tá Então, tudo lá, o treinamento treinamento, da Fê. as consultas. Porque as pessoas ficam muito confusas, né, Cris? Falam assim, ai, será que eu tô louco? Eu também às vezes escuto uma voz, uma voz mental. Lá você vai dar um direcionamento para a pessoa definitivamente entender o que tá acontecendo porque ali. a pessoa vai entender a própria mediunidade, né? Porque uma coisa é a pessoa entender a própria mediunidade, que vai ser o canal de comunicação dela com a espiritualidade dela. Aí ela vai desenvolver esse canal. Depois ela vai entender o que fazer com o que ela acessa, que esse é o X da questão. Tem um monte de gente que vê um monte de coisa, sente um monte de coisa e não faz a mínima ideia do que fazer com isso, tem medo e tudo mais. Sim. E lá eu ensino passo a passo de como reconhecer tipos de espírito, energias, o que fazer em cada caso e principalmente como fazer para ter uma resposta daquilo que você quer limpa, né? Sem as interferências, porque às vezes tem mentores que se disfarçam, né? De anjos e outras figuras espirituais. Então, lá nesse treinamento, é todo um beabá. E a pessoa tem que ir ouvindo, vai interiorizando, vai refletindo, vai entendendo para ela mesma fazer os acessos. Eu tenho um grupo no WhatsApp, quem faz parte desse treinamento tem um grupo no WhatsApp e é assim muito interessante. As pessoas contam ali o tempo todo essas vidas, né, que elas acessam e aí o meu trabalho no grupo é justamente eu vou ouvindo aquelas pessoas, vou falando, olha, isso aqui não é bem assim, pensa de outro jeito, vamos dar um significado diferente, né? Porque tem gente que fala assim, Cris, por que eu vi isso? Né? Isso é muito comum, a pessoa fala, eu vi lá que eu estava pondo fogo numa casa, uma casa de madeira, tá, e o que isso tem a ver com essa vida? E aí eu falo assim, tem que fazer um link. Então aquilo pode explicar um medo, pode explicar um talento, pode explicar o porquê de um relacionamento com alguém, pode explicar uma sensação. Às vezes a pessoa tem medo de água e aí de repente vê uma vida passada, às vezes é só um flash, é só um pedacinho, onde naquele pedacinho ela entende de onde vem esse medo. Outras vezes os mentores mostram coisas dessa própria vida, da infância da pessoa. Então é toda uma construção. Mas é um treinamento que a pessoa faz no tempo dela. Por isso que não é um curso específico, assim, com um tempo, né? É legal que ela mesma vai se descobrindo, né? Não precisa de algum professor toda hora, ela descobre. Ela tem eu lá no grupo VIP, né? Se precisar de um toque, tem mestra lá. Mestra não, sou mestra de nada não. Tá bom, vamos então para vidas passadas minhas, ou se algum mentor seu ou meu quer falar alguma coisa que eu tenho curiosidade, o pessoal que está assistindo também, que você tem essa facilidade, não é todo mundo que tem isso tão bem treinado. Assim. Você tem alguma coisa específica que você gostaria de ver? Olha, eu gostaria de ver tudo. Você diz assim, um assunto mais específico, né? Uhum. Tá. Uma coisa que bate em mim, eu vou contar essa história de forma curta, porque eu já contei ela milhares de vezes, né? Eu tenho problema, eu falei isso no Paranormal, mas eu vou refazer isso aqui, porque sempre é bom a gente ir curando essas partes. A parte financeira me pegou muito, eu fiquei 16 anos trabalhando num negócio que era um sucesso brutal, só que eu não tinha o dinheiro disso. Era um sucesso, muita audiência, muita fama.
É como se fosse um Big Brother, por exemplo. Ah, que Um Big legal. Brother que eu digo é a fama muito alta, mas às vezes não reverte no dinheiro da fama. Ah, Entendeu? Isso me machucava. Muito mais antes do Paranormal. Agora, que o Paranormal tá fazendo sucesso, deu uma você acalmada. aprendeu a lidar com isso, na verdade, também, Aprendi a né? lidar com isso. Mas é uma coisa que me machucou durante uma década e meia, até mais ali, né? De questão financeira, né? Você me Uhum. deu alguns conselhos lá no Eu Paranormal. tinha, eu tinha acho que acessado uma vida sua, onde É. tinha uma questão com o seu pai, vocês tinham muito dinheiro, né? E Isso. aí você precisava ainda desse tempo para entender algumas coisas nessa vida, para poder chegar agora nessa fase que vocês entraram, estão entrando, onde você vai estar realmente na abundância. Se você ganhasse antes, você teria ido por um outro lado, É, desviado, foi. né? E aí eu falei também que isso tinha relação com o seu filho, né? De alguma forma, o seu De filho no alguma forma. futuro, ele vai ter alguma ligação com o que você faz, ou com o Uhum. dinheiro, ou com alguma coisa assim. E eu me lembro que quando só de pensar de novo nisso, o seu pai lá era um gordão, era bem gordão e usava roupa amarela, assim, um amarelo mesmo. Eu falei, nossa, é muito interessante. Mas vamos lá. Teve uma vida sua, que eles mostraram aqui, que era uma vida onde você fazia como se fosse palhaçada, assim, num circo, mas era um circo de rua. Não sei se era um circo, era tipo uma carroça, imagina uma carroça com um negócio assim em cima, uma cabana em cima, né? Uhum. E vocês faziam essas apresentações ao ar livre. E tinham, assim, umas coisas meio esquisitas, né? Tinha uma mulher que engolia fogo, tinha um cara peludo, você tocava várias coisas assim, vários instrumentos, você tinha muito uma sensação assim de que ninguém te via, de que ninguém te reconhecia, entende? Então vocês faziam aquilo, não só você ali, vocês todos ali faziam aquilo e nada ia para frente. Então é importante você entender o seguinte, que é um processo isso, é um processo entrar nesse ponto onde você fala, eu reconheço que eu tenho o meu valor, porque muitas vezes, Guru, e os mentores mostram muito isso, a pessoa não consegue, não é porque ela tem um castigo, ou tem necessariamente uma vida passada, mas porque ela não se reconhece com valor. E nessa vida passada, você não se sentia nesse valor. E eu vi, agora eu lembrei também, que outro dia eu acessei a vida passada de um cara de uma vida muito parecida, assim, era uma coisa meio de rua, assim, meio circense, né, só que aí a questão dele era uma outra, tô tentando lembrar o que é, agora eu não vou lembrar, mas enfim, eu só linkei agora uma coisa com a outra, né? Uhum. Mas lá naquela vida, você era triste, porque você queria fazer esse sucesso, ou ganhar dinheiro, ou ser reconhecido, e era uma coisa assim que passava, as pessoas achavam legal, era muito mais uma curiosidade, mas passava, né? Passava, não era uma coisa que ia para frente. Então, agora você está pronto para fazer acontecer. Só tem que tomar cuidado para não meter os pés pelas mãos. Mas isso vocês já estão conscientes, né? Tanto você quanto os seus amigos aí. Tá. Então tem essa coisa assim é curiosa, né? Porque as pessoas, se eu tô aqui no vídeo, obviamente que eu quero a exposição, o reconhecimento, que as pessoas que são artistas, místicos, esotéricos, qualquer um tem que lidar com o público, não tem Não jeito. tem Se jeito. não ninguém assistisse o programa, era uma tristeza. Ou se eu tô na rua, na época medieval lá, e a pessoa olha, dane-se, assim, é uma tristeza pro artista. Porque eu fiz 16 anos, eu trabalhava com humor e comédia. E as pessoas, às vezes, brigam com o comediante, ou falam, mas você viu aquele... Eu era muito amigo do Rafinha Bastos, por exemplo. Teve uma época que colocaram ele com o negócio do bobo da corte, ele saiu na Veja, e ele foi a capa, e o pessoal detonando ele, não sei o que, e a gente conversava naquela época, né, era no Twitter, não tinha nem Instagram ainda, e ele falou assim, tá ótimo, o povo está me vendo, porque o artista quer isso, então fala mal, fala bem, etc.
O problema do artista é quando ele não é reconhecido. Você imagina um cantor de rock, ele vai fazer um show, aí ele põe uma roupa, aí põe um cabelo muito louco. A pessoa, dane-se. A morte do artista, você quer matar um humorista, não é xingar ele, nem falar, olha o que o cara falou, o Porta dos Fundos fez, não sei. Os caras estão adorando aquilo. Agora você fala assim, eu não vou assistir o filme do Porta dos Fundos. Aí você matou o cara. É assim exatamente. Que você mata. Mas tem um porém aí, né? Muitas vezes a pessoa também, ela se sabota. Isso eu trabalho muito lá nos nossos retiros, porque quando a pessoa ela não se reconhece como uma pessoa que tem valor, ela vai ter comportamentos sabotadores. Aí a pessoa não faz o que ela tem que fazer para aparecer, os movimentos são emocionalmente curtos, né? As ações são curtas e a pessoa não tem coragem. Sim. Então ela só fica desejando, mas ela não vai para ação. Quando essa trava é tirada, o que acontece? A pessoa vai para ação. Ela para de fazer o que não funciona e faz definitivamente o que funciona. E aí tudo se abre, né? Então isso é uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção, porque às vezes a pessoa não faz a coisa dela acontecer porque ela está fazendo errado, né? Esses dias também eu atendi um moço que ele tem um restaurante, acho que vários restaurantes inclusive. Aí o mentor falou assim para ele que ele tinha que divulgar na comunidade dele lá do tipo de comida que ele faz, que acho que era uma carne argentina, alguma coisa assim. E aí ele falou, vou pensar nisso, onde é que está essa comunidade argentina, né? Aqui em São Paulo. Eu falei, então, eu não tenho essa resposta, eu só tô mandando o recado, agora tu procura. Olha aí. Então é muito isso. Agora tem um porém, eles mostraram uma imagem, quando eles estavam mostrando isso, você tinha um problema na perna. Você tinha uma perna com, assim, debaixo do joelho para baixo, tinha algum tipo de defeito, vou chamar assim. Então, você mancava nessa vida também. Tinha uma tristeza nesse sentido, porque acho que ninguém te queria na sua cabeça. Fisicamente. E aí você acho que era solitário, entende? Você era uma pessoa solitária. Então, espero que hoje você não seja, né? Acho que não, né? Não. Hoje já tá bem resolvido. Com essa provável perna de pau aí era complicado. Mas assim, é o que eu vejo das pessoas. Tem pessoas que são tão bonitas e às vezes vêm falar alguma coisa. Aí você fala assim, não, mas você é uma pessoa bacana, mas a pessoa que põe aquilo nela, né? É uma derrota dela. É a crença dela. Então, ela acredita naquilo, que ela não pode, que ela não consegue. Geralmente, isso vem de uma memória emocional da infância. Sim. E aí, isso não é espiritualidade. Eu falo para as pessoas, vai para o departamento certo. Muitas vezes você tem que tratar o emocional. Entender a sua infância daqui para você poder chegar num outro ponto. E é isso que eu faço lá nos retiros. A gente olha de baseada, né? Quem foi você? Quem foram as pessoas que te criaram? O que elas te passaram? O que elas deram de permissão para você ser ou não o que você quer ser? É incrível. E aí, quando você desconecta essas memórias emocionais, você entende que o caminho está livre, que você só tem que ir para a ação. E aí você ganha força para ir para a ação. Agora eu pensei numa pergunta bem atual para você me ajudar. Quem quiser, a Cris lá no Jornadas da Alma pode fazer, ela responde as perguntas pelo WhatsApp, né, que você faz, é bem rápido, se você manda as perguntas, é legal. Tem uma filinha. Sim, mas quando chega na hora, tem uma fila de espera lá, que eu acho bem legal vocês consultarem, isso que destrava mesmo a vida. O que acontece? Isso é bem atual, hein? Agora que você estava falando, esse negócio de não reconhecimento e tal. O programa é um sucesso, é o maior podcast do mundo. Não, a gente foi procurar, até tinha um no Sri Lanka lá que falava de espiritualidade. É o segundo maior, o nosso é o primeiro, em língua portuguesa ainda, que é a língua quase morta. Fala em Portugal, Angola, Cabo Verde, Brasil. Se fosse em inglês, então, esse programa seria um fenômeno maior do que já é. Mas tudo bem, né? Não era nem isso que eu ia falar. O café também, a gente está super feliz e tal. Eu recebo diversas comunicados para dar palestras no exterior. Diversas. Vem para Barcelona, me chamaram outro dia, vem para Finlândia, vem para Toronto, vem para Miami, vem para Boston, vem para não sei aonde, vem para Nova York. Só que parece que a coisa não por falta de... Porque a gente não sabe fazer, assim, shows a gente vai fazer em Portugal agora, que vai ser legal demais, porque a gente... Mas é português. Eu atendo muita gente de Portugal. Porque, além de serem nossos irmãos aqui, a audiência maior em Portugal do que no Brasil, a gente tem até a bandeira deles aqui, que lindíssima. Legal. Estou estudando tudo de Portugal para fazer uma imersão incrível lá, primeira vez em Portugal. Mas, assim, rola não é nem falta...
tem a demanda, mas tem uma trava aí que eu não consigo descobrir. Parece ela meio espiritual, porque a parte física as pessoas querem. Fala, vem para Barcelona, já chamaram a gente para ir para China. Eu falei, pô, China é longe pra gente, né? Mas só que a coisa meio que não anda ali, se os mentores, se alguém quiser me dar um toque aí. Eles estão falando para você criar comunidades nesses lugares. Acredito, agora eu estou chutando, né? Talvez seja na internet mesmo. Por exemplo, eu não sei se é possível. Hoje você, por exemplo, tem o programa no YouTube. Claro. Se você faz um YouTube para Portugal, entendeu? Entendi. Alguma coisa nesse sentido. E aí, nesses lugares, aqui eu não sei que língua falar na Finlândia, por exemplo. Inglês, será? Deve ser o finlandês, não sei. Deve ser, mas acho que se a gente for lá, teria alguma coisa em inglês, seria o que a gente ia conseguir no máximo. Sabe o que ele tá falando agora, ó? Até pegando um gancho do que eu faço, hein? Faça retiros pequenos. Tá. Não tente fazer uma coisa grande. Por exemplo, Finlândia, né? Se você 20 pessoas. Isso, 15. 10 pessoas, né? Elas pagam, porque claro. a moeda delas geralmente é uma moeda muito mais forte, né? Então, para elas, dá meio que na mesma, entende? Sim. Então, faça pequenas comunidades nesse lugar e a coisa vai crescendo. Vai crescendo. Começa... porque assim, a gente se vê perdido. Há 2 anos e meio atrás, aí tava aquela questão lá que todo mundo sabe, né? Que o YouTube não gosta de falar, todo mundo em casa lá, preso e tal. E até hoje o YouTube não gosta disso. Aí eu parei de fazer humor, tava desestimulado, eu falei com a Lê lá, vamos fazer o Paranormal, mas até então a gente nem sabia que ia dar certo, podia ser um projeto furado também, né? Porque muitas coisas que a gente faz não dá certo, começa e quando vocês forem, vocês podem levar 2 ou 3 pessoas que o público goste, você pode fazer votação, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, se possível, né? Porque isso talvez faça as pessoas quererem, né? Alimentar é algo assim nesse sentido, de fazer comunidades para isso, mini feirinha, alguma coisa assim. Não uma coisa, por exemplo, tipo palestras, mas assim, vivências. Entende? Isso pode ser algo que cresça. Sim. E essas aulas também fechadas, tipo no Zoom, nesses lugares assim, você pode fazer já para essas comunidades. Tá. Entendeu? Tipo, daqui, mas para aquela comunidade ali. Aí você vai criando essa multidão, digamos assim. Coisas específicas ali. Exatamente. Eles falam que vai, vocês vão. Vai indo. Vai indo. Não, porque aqui em São Paulo a gente faz um mega show, é um evento com um monte de gente, mas São Paulo é São Paulo, né? É que nem no Brasil mesmo, no Nordeste. É mais difícil fazer Norte e Nordeste. Você consegue todo mundo vem para o Rio de Janeiro. Menores. Todo mundo vem para São Paulo ou Rio de Janeiro, infelizmente, né? Alguns lugares. Inclusive, até no Brasil, inclusive, isso. Claro, eu falo do internacional, a gente tem essa dificuldade também de produção mesmo, assim, né? De quem que vai fazer o teatro, quem que vai ser legal. Então tá, Cris, foi legal demais. Mas ele tá falando para você aprender inglês. Você fala inglês? Não fluente, eu preciso melhorar. Porque se você tiver inglês, você pode fazer até um navio do guru. Olha legal. só. Porque as demandas internacionais são todas em inglês. Independente, você fala, vou dar uma palestra na Índia, vai ser em inglês. Na China, vai ser em inglês. Já participei de eventos em Sedona, por exemplo, Arizona, tal. Onde os eventos eram pequenos. Por exemplo, tinha, sei lá, 150 pessoas, não era tão grande não assim. Era megalomaníaco. E aí tinham vários palestrantes, mas de vários lugares do mundo, mas todos falando em inglês. Com certeza. Então, se você falar inglês, você entra. Então... Que é uma língua universal, hein? A língua mais falada, né? Vamos falar... Economicamente falando, né? Que senão vai dar um mandarim. Vamos fazer um podcast em inglês qualquer hora? Topa? Maravilhoso. Vai ser incrível. Vai viralizar no mundo todo. Então, passa os seus contatos para quem quiser saber de vidas passadas. Tem atendimento lá para você aprender a você ver as suas vidas passadas, que é muito, muito legal. Isso é demais. Que é você se trata, e se tiver alguma dúvida, vai lá no grupo do WhatsApp, fala com a grande Cristina Long lá, que vai saber tudo. Sim, o nosso contato principal é o Jornadas da Alma, que é o nosso Instagram, Jornadas da Alma, e tem o nosso telefone também, que é o 0 operadora 11 9696 57748.
É isso mesmo. Tá, escreve aí pra você não falar o telefone errado e repete, porque senão o pessoal... 0 operadora 11 96965 7748. Mas tá tudo lá, gente. No Jornadas da Alma tem um link. Aí o link você vai cair direto com a minha assistente. Aí Já vai ter vai. acesso às viagens, data de viagem, a minha vivência no dia 21 de julho. Uhum. E assim vai. Perfeito. Então, Cristina Long, guarde esse nome, é muito legal. Se você tá afim de fazer uma viagem legal, viagem terapêutica, ir para o Egito, você já tá guardando aquele dinheirinho, além do turístico, que é legal demais, é um dos grandes sonhos da minha vida é conhecer o Egito, porque desde criança eu sou apaixonado, porque eu tenho aquela memória de aquela coisa toda dourada e de tanta riqueza. Imagina quanto frequenciamento positivo não se pega lá, né? De histórias que veio de Atlântida e evolução humana. E eles já tratavam de tudo isso. São os híbridos, né? Olhando ali para o Anubis, né? Eles já tinham uma consciência que acho que nem hoje, em 2024, a gente tem de coisas antigas, de constelações. É fabuloso. É fabuloso, Tudo lá é né? fabuloso. Você deve viajar na viagem. É muito detalhe, é tudo cheio de detalhe. Maravilhoso. Então procure lá, Jornadas da Alma, vai ter bastante coisa para vocês. Então é isso, fiquem bem. Deixa o joinha pro Café do Guru, mande para os amigos. Portugal sempre, porque o café passa mais cedo, então todo mundo de Portugal assiste demais. Eu vejo lá, é uma audiência brutal em Portugal, então eu amo vocês de Portugal, do Brasil claramente, né? A nossa terra-mãe aqui, o Brasilzão, sempre pioneiro nas coisas espirituais. Então só gratidão. É o que eu recomendo. Tenham gratidão eterna, tudo que vocês fazem, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Gratidão. Fiquem bem, comentem que eu vou ler todos os comentários. Eu adoro ler os comentários do café. Até a próxima.